Olá, meu nome é professor Rafael e nosso tema da nossa videoaula de hoje é compressores de pistão. Os objetivos dessa aula são apresentar os tipos de compressores de ar, introduzir conceitos e termos técnicos relacionados a uma área maior, que é denominada de produção de ar comprimido, mostrar o funcionamento, as partes e as características de compressores de pistão. Para nós termos uma visão geral de onde nós estamos na área de sistemas pneumáticos, nossas aulas iniciam com a parte de produção de ar comprimido, seguida de preparação, distribuição e condicionamento final desse ar, antes dele ser enviado para os pontos de consumo. Então nós vamos trabalhar com a parte de compressores no item 1.1. Compressores são máquinas destinadas a elevar a pressão do ar. Esse ar ele é aspirado da atmosfera e ele tem uma redução do seu volume e aumento de pressão até que essa pressão alcance um nível que seja adequado para a transformação da energia potencial do ar comprimido em trabalho. Os compressores, que são o foco de nosso estudo de hoje, eles são fontes de vazão e não de pressão, ou seja, eles vão estar enviando uma quantidade de ar comprimido para o chamado sistema, e esse ar vai se acumulando num reservatório e em função desse acúmulo é que ocorre um aumento de pressão. De modo geral, nas linhas de distribuição do ar comprimido, a pressão ela fica na ordem de 6 a 10 bar, com flutuações de mais ou menos 1 bar. A nível industrial, os componentes pneumáticos normalmente trabalham com pressões da ordem de 6 bar. Na questão de classificação dos compressores, os compressores têm duas áreas, vamos dizer assim, maiores, que são as que denominam o tipo de funcionamento desse compressor. Então eles podem ser classificados como compressores de deslocamento positivo e os compressores dinâmicos. E em cada uma dessas grandes áreas existem vários modelos que estão disponíveis comercialmente. Em nossa unidade de produção, preparação e distribuição do ar comprimido está o compressor. Então essa figura, bastante didática, ela nos ajuda a compreender os itens que estão presentes em uma unidade de produção de ar comprimido. Então aqui nós vemos os compressores, dois compressores em paralelo. A saída deles, a linha de descarga, onde o ar comprimido está sendo enviado, passa por um separador de condensado. Na sequência, o ar é enviado para um reservatório de ar e depois do reservatório, esse ar ele normalmente é enviado para um secador. No secador, então, praticamente toda a umidade ela é removida e do secador, então, ele já está pronto para seu uso. Ele é enviado, então, para uma rede aérea, né? Essa rede aérea recebe esse nome pelo fato da tubulação ficar localizado a uma determinada altura, e dessa linha de distribuição surgem as chamadas derivações, onde nós vamos ter a linha principal e depois vamos ter as linhas derivadas, e das linhas derivadas nós teremos os pontos, as tubulações que enviam o ar comprimido para os pontos de consumo, onde estarão os usuários finais, ou seja, as máquinas ou equipamentos que vão fazer uso desse ar comprimido. Na classificação, então, dos tipos de compressores, nós vimos que eles se classificam em duas categorias principais: compressores de deslocamento positivo e compressores dinâmicos. Nosso foco aqui, nessa videoaula, é falar um pouquinho sobre os compressores de deslocamento positivo.
O princípio de funcionamento de um compressor de deslocamento positivo baseia-se na redução do volume de ar contido numa câmara de compressão. Nesse princípio, a vazão do ar ela não é significativamente influenciada pela pressão de descarga. Então, a pressão, à medida que o compressor está trabalhando, a pressão vai sendo aumentada, porém se observa que a vazão ela permanece, vamos dizer assim, idealmente constante. Então essa é uma diferença de um compressor de deslocamento positivo para o compressor de deslocamento dinâmico, o qual ele é bastante influenciado pela pressão de descarga. Vamos tratar dos principais tipos de compressores de deslocamento positivo encontrados na indústria. Então nós vamos falar um pouquinho sobre os compressores alternativos, os compressores de palheta, os sopradores, também chamados de compressores de lóbulos, e os compressores de parafuso. Nosso foco da videoaula de hoje são os compressores alternativos. As características deles: operam com baixa e média vazão, geralmente operam com bastante lubrificação, e a lubrificação vai desempenhar algumas funções principais, que são a dissipação de calor, a redução do atrito e auxiliar como elemento de vedação e minimizar os vazamentos internos de um compressor. Outra característica é que esses compressores eles necessitam de refrigeração. A refrigeração também tem as suas funções. Ela aumenta a vida útil e a eficiência do compressor e dos componentes, além de adequar a temperatura do óleo e do ar comprimido, uma vez que esse ar está sendo enviado para as linhas de distribuição e precisa estar numa temperatura adequada. Outra característica é que os compressores de pistão possuem uma eficiência baixa, porém, para compensar essa, vamos dizer assim, deficiência, o custo de aquisição de um compressor de pistão é mais baixo. Então essa é uma das razões pelas quais esse tipo de compressor é uma das primeiras opções de aquisição em pequenas empresas. Eles também são usados em veículos comerciais e equipamentos de refrigeração que operam com pressões de até 10 bar. Ainda falando das características, compressores de pistão. Essa aqui é uma das diferenças entre outros tipos de compressores. Eles têm um ciclo de trabalho limitado a 50% a 60%, o que significa que esse tipo de compressor, em cada hora, ele vai funcionar entre 30 e 35 minutos. E existem algumas razões para isso acontecer. Então, quais seriam? Daí está no item 2 aqui. Essas unidades exigem um tempo de resfriamento adequado entre os ciclos, caso contrário, irão sobreaquecer e deixar de funcionar. Significa que não se consegue utilizar esse compressor o tempo todo. Ele vai ter capacidade de trabalhar por um determinado período, e essa também é uma das razões pelas quais esse tipo de compressor precisa ter reservatórios grandes, de modo que o reservatório acaba servindo como uma fonte auxiliar de energia enquanto o compressor está desligado. Uma outra característica é que esse tipo de compressor produz um grande arraste de óleo para a rede de ar comprimido. Então, é necessário adquirir outros acessórios para evitar a contaminação do ambiente, e esse compressor, então, por causa dessa característica, não pode ser utilizado em alguns ambientes em que é necessário um ar isento de contaminantes. Outro problema é que ele é muito ruidoso, que pode ser um problema se próximo ao compressor tiver atividades humanas, tiver funcionários, e isso vai trazer um desconforto considerável para essas pessoas. Esse slide mostra o princípio de funcionamento
do compressor alternativo. Então, o movimento, na verdade, a rotação do eixo de acionamento do compressor, ela é transformada através de uma biela e de um eixo excêntrico em movimento alternativo, de modo que o pistão ele fica nesse movimento de succionando e expulsando o ar da câmara de compressão. Juntamente com o pistão que realiza esse movimento e que permite essa entrada de ar, também é necessária a participação de duas válvulas, que são chamadas válvulas de admissão e válvula de descarga. O nome também já é autoexplicativo. A válvula de admissão ela permite a entrada de ar, mas não permite que, quando o compressor está comprimindo, que esse ar retorne para a atmosfera. Então, ela também é denominada de uma válvula de retenção, que significa que ela permite o escoamento em um sentido, mas bloqueia no sentido contrário. A válvula de descarga também é uma válvula de retenção, porém no sentido contrário. Ela permite a saída do ar comprimido para a tubulação de descarga, esse ar já a uma pressão maior e uma temperatura também bem mais elevada, é enviado para uma tubulação e da tubulação para um resfriador. Porém, quando o pistão está retornando, a válvula não deixa que o ar que foi descarregado retorne, porque senão não haveria sentido no processo de compressão. Então, uma válvula permite a entrada e a outra válvula permite a saída. Ainda focando nas fases de operação de um compressor de pistão, essa figura mostra um compressor em corte, mostrando também as suas fases de operação. Então, nós temos na figura aqui à esquerda a fase de sucção, onde o pistão está descendo e, consequentemente, está se criando uma região de entrada de aspiração do ar. Então, o ar vai preencher com a pressão atmosférica a câmara de compressão. À medida em que o movimento do eixo continua, nós vamos aqui para a fase intermediária, em que o pistão está na sua posição inferior e ocorreu um preenchimento da câmara de compressão, ainda com o ar sem pressão nenhuma, ou seja, ele está com a pressão atmosférica. E finalizando a rotação do eixo e da biela, na verdade do eixo, né, a biela que está ligada ao pistão, nós vamos observar que o ar vai sendo comprimido na câmara de compressão e após uma certa pressão inicial, a válvula de descarga ela abre e permite esse descarregamento. Outros detalhes que podem ser observados nessas fases de funcionamento estão aqui o filtro de admissão para minimizar a entrada de contaminantes. Nós vemos aqui também que no bloco do pistão da camisa, nós vemos aqui algumas irregularidades nessa região em corte, que são denominadas de aletas. As aletas elas têm a função de aumentar essa área de troca térmica, que ela é metálica, o metal, por ser condutor, ele vai auxiliar na dissipação do calor gerado durante o processo de compressão do ar comprimido. Ainda focando nas fases de operação de um compressor de pistão, nós vemos uma figura um pouco diferente da anterior. E aqui no título do slide está dito compressor de pistão de duplo efeito. O que significa isso? É um compressor que tem duas câmaras de compressão localizadas na própria estrutura do compressor. Uma câmara está localizada na parte superior e outra câmara está localizada na parte inferior. Então, como ele vai funcionar? Então, nós observamos o seguinte: enquanto o pistão está descendo, na região verde superior, ocorre o que? A admissão do ar, a entrada desse ar,
que vai estar preenchendo essa região. Porém, na parte de baixo, nós vamos observar que em função do movimento de descida do pistão, ocorre uma compressão do ar comprimido. Em outras palavras, durante o mesmo ciclo vai estar ocorrendo a entrada e a compressão do ar. Seguindo o raciocínio, nós vamos observar o seguinte, que na figura do meio, a câmara superior está totalmente preenchida com o ar, a pressão atmosférica, e a câmara inferior expulsou todo o ar comprimido para a região de descarga. Então, nesse slide, nós vamos observar, pelo título, que esse compressor é um compressor de duplo efeito. O que se diferencia do caso anterior? Nós vamos observar o seguinte, que a câmara de compressão, na verdade, esse compressor ele é formado por duas câmaras de compressão, uma localizada na parte superior e uma localizada na parte inferior. Enquanto o pistão está descendo, o ar está entrando na parte superior e está sendo comprimido na parte inferior. Aqui na última figura à direita, nós vemos o processo ao contrário, que o pistão aqui ele já concluiu o movimento de descida e ele começou a subir. Quando ele começa a subir, ele começa a comprimir o ar que estava presente na câmara superior e em função desse movimento de subida, ele começa a succionar ar para a câmara inferior. Em outras palavras, o compressor de duplo efeito ele tem duas câmaras de compressão e ele realiza dois processos de compressão para cada ciclo de trabalho. Para fins práticos, o que significa isso? Que esse compressor tem a capacidade de enviar praticamente o dobro da vazão. Ou seja, ele vai trabalhar em condições um pouco mais severas. Nesse slide, vamos falar um pouquinho sobre o resfriamento do compressor. Nós temos um parâmetro de referência, um sistema de refrigeração ideal é aquele que a temperatura do ar na saída do resfriador intermediário é igual à temperatura de admissão deste ar. O que significa que todo o calor gerado, o resfriador teria hipoteticamente a capacidade de dissipar. Qual é a função de um sistema de resfriamento? Este objetivo é manter baixa a temperatura das válvulas, do óleo lubrificante e do ar. Existem consequências para falhas no sistema de resfriamento. A primeira delas seria o que? A elevação da temperatura. Então, temperaturas elevadas produzem a deformação do bloco e cabeçote, o que reduz o rendimento mecânico e volumétrico do compressor. O rendimento mecânico está associado ao atrito e o rendimento volumétrico está associado a vazamentos internos. Se a temperatura estiver muito alta, a viscosidade do óleo lubrificante vai cair, ele não consegue formar uma película de óleo suficientemente espessa, o que vai gerar então um contato das partes móveis, ou seja, pode gerar um contato metal com metal e vai fazer o que? Vai gastar mais energia, porque o atrito também vai ser muito maior. Além disso, se a temperatura estiver muito alta, a viscosidade está baixa, o óleo está muito fino, ele não consegue exercer a sua função de elemento de vedação, ou seja, nós vamos ter uma tendência de haver fugas maiores de ar, uma vez que o óleo ele acaba minimizando essas fugas. Tudo isso ocasiona ainda mais geração de calor pelo próprio aumento do atrito, pela falha do lubrificante, e também resulta na redução da vida útil do equipamento por questões óbvias. O resfriamento do compressor ele pode ser realizado por meio de água ou de ventilação forçada. Esse resfriamento ele acontece em duas regiões distintas num compressor. Ele vai acontecer nas câmaras de compressão e ele também acontece num resfriador intermediário, onde esse resfriador intermediário, o nome já está dizendo, ele é posicionado entre estágios de compressão. Então, para nós termos uma ideia, alguns tipos de compressores trabalham com dois
3 ou mais estágios de compressão. Então, o ar não é comprimido em apenas uma etapa, que é o caso dos compressores que nós vimos até agora, dos compressores de pistão. Ele é comprimido em algumas etapas. Isso tem algumas características e tem algumas vantagens também para a produção do ar, né? Mas no final o objetivo é que se chegue a níveis maiores da pressão do ar comprimido e que esse aumento ele seja mais gradual. Uma vez que ele se torna mais gradual, a eficiência desse compressor também vai ser melhor, uma vez que vai ser gerado menos calor, menos esforços vão ser requeridos em cada estágio de compressão. Ainda falando do resfriamento, então, primeira região que foi comentado, o resfriamento das câmaras de compressão. Nesta figura, então, nós vemos um compressor de pistão, as suas respectivas câmaras de compressão. O compressor da esquerda, ele é um compressor de menor capacidade, ele é aletado. Essa região aqui, toda irregular, são aletas, né, de troca térmica, ou seja, são irregularidades realizadas na estrutura externa do cabeçote do compressor, que tem o objetivo então de aumentar a área de troca térmica, considerando que esse material é metálico, ou seja, se eu aumento essa área de troca térmica, metal é condutor, essa região facilita então a dissipação de calor. No caso à direita, nós vamos ter um compressor cujo bloco do cilindro ele é vazado. Então ele é dito de paredes duplas. E essa característica de paredes duplas permite a recirculação de água ou de algum tipo de fluido através dessas paredes. O que indica também que o calor gerado na câmara de compressão ele pode ser extraído por esse fluido. Fluido de resfriamento do compressor. Nós vamos então ter dois tipos principais de fluidos de resfriamento. O óleo também é bastante utilizado, mas com menos frequência, principalmente em compressores de pistão. Então, o resfriamento mediante ar é conveniente sempre que houver o risco de congelamento de água de refrigeração, se for em ambientes muito frios, é claro, em locais remotos e isolados, e ainda quando o custo de um sistema refrigerado por água não se justifique. Então, muitas vezes é bastante complicado em um local muito isolado ter uma unidade de resfriamento por meio de água. Às vezes, se tiver eletricidade, tendo eletricidade, se coloca lá um ventilador e esse ventilador já garante, desde que haja um trocador de calor, um sistema de resfriamento por meio de ar. O segundo tipo de resfriamento é com água, que é recomendado então para compressores de maior porte, que operam com a potência de acionamento superior a 40 CV ou 40 HP. Muito embora existam compressores resfriados a água que tenham potências inferiores a essas. Também é recomendada a água sempre que o ambiente no qual o compressor está trabalhando tenha temperaturas muito altas. A água, por sua natureza, ela tem uma capacidade muito superior à extração de calor em comparação com o ar. E por isso, então, que é a recomendação que se utilize esse tipo de resfriamento em compressores de maior capacidade. Uma diferença entre a água e o ar é que a água tem a capacidade de produzir a condensação da umidade, o que significa então que a temperatura do ar ela cai a tal modo que a umidade que está nele contida consegue se condensar e se transformar em líquido. Então, nesse slide mostra um exemplo de resfriamento da câmara de compressão através da ventilação forçada.
nós vemos aqui que existe um ventilador, ou também chamado de ventoinha, ligado ao sistema de transmissão do compressor. E em função desse sistema de transmissão, que é por meio de correia e polia, na própria polia são feitas hélices. Essas hélices elas forçam o ar a circular através do compressor, sempre que ele está em funcionamento. E isso então vai garantir esse resfriamento das câmaras de compressão. Nessa outra figura, vemos um compressor de duplo efeito e 2 estágios. No slide anterior foi comentado que cada estágio de compressão é quando ocorre o processo de aumento de pressão através do compressor. Então, quando compressores têm mais de um estágio, eles vão gerar o aumento da pressão de forma gradual. Cada estágio vai fazer essa pressão aumentar uma determinada quantidade. O que nós vamos enxergar então nessa figura? O que ela nos acrescenta? Então nós temos aqui um filtro de admissão por onde o ar atmosférico está entrando. Na sequência, esse ar passa por um chamado difusor. Esse difusor ele tem uma região aqui de estrangulamento. Na região de estrangulamento nós temos um aumento da velocidade do ar e, consequentemente, uma redução da pressão estática. E essa redução da pressão estática, então, ela favorece a entrada do ar, uma vez que aqui nós vamos ter uma pressão inferior à pressão atmosférica e o ar, por sua natureza, sempre se desloca da região de maior pressão para a região de menor pressão. E à medida em que ocorre o avanço do escoamento, novamente o difusor aumenta o seu diâmetro de forma gradual, a fim de proporcionar o aumento dessa pressão até ela chegar a nível de pressão atmosférica na entrada do compressor. Então nós vemos aqui estágios desse compressor. O primeiro estágio, também com o resfriamento da câmara de compressão por fluido, nós vamos ter as camisas duplas, né, camisa vazada, por onde está circulando a água. E depois que esse ar também é um compressor de duplo efeito, observe que tem duas câmaras de compressão na parte superior e na parte inferior do pistão. Então, nesse movimento que está sendo mostrado na figura, o ar está sendo succionado na parte superior e está sendo comprimido na parte inferior. Da parte inferior, ele está sendo enviado para um resfriador intermediário. Uma vez que ocorreu um processo de compressão, ocorreu o aumento da pressão e também o aumento da temperatura do ar. Então, para evitar que essa temperatura já chegue no segundo estágio muito alta, então esse ar é resfriado através de um intercooler ou resfriador intermediário e chega ao segundo estágio também de duplo efeito para finalizar o processo de compressão. Então aqui uma informação bastante importante: compressoras de 2 ou mais estágios podem operar com alta pressão entre 30 e 40 bar, muito embora existam compressores que trabalham com pressões muito mais altas do que isso. Mas a nível industrial essa é uma pressão bastante já alta. Relembrando que nos primeiros slides foi comentado que a pressão do ar comprimido de trabalho a nível de automação pneumática se situa aí na faixa de 6 a 10 bar. Nesse slide vamos falar do sistema de refrigeração entre estágios, que é chamado de resfriamento intermediário. A função dele é de manter baixa temperatura dos componentes internos do óleo lubrificante e do ar que está sendo comprimido. Também ele tem a característica de possibilitar a remoção de parte da umidade, uma vez que, como ele ocasiona uma redução de temperatura, parte dessa umidade condensa e já é separada do próprio compressor. Um sistema de resfriamento intermediário aproxima o processo de compressão de uma compressão isotérmica, que é um tipo de compressão ideal. É ideal por quê? Porque não é gerado menos calor, e calor é uma das formas de perda de energia no processo de produção de ar comprimido. Mas é apenas uma aproximação. Nós teríamos que ter infinitos resfriadores intermediários para que, ao mesmo tempo em que
houvesse um aumento de pressão e de temperatura, essa temperatura já estivesse sendo diminuída. Isso não pode acontecer na prática, porque o custo de um compressor com infinitos resfriadores seria infinito também. E além disso, né, um resfriamento intermediário, pelas questões aí de manter baixa temperatura, diminuir atrito, melhorar os rendimentos volumétrico e mecânico, e aproximar o processo de uma compressão isotérmica, é que no final se ganha em aumento de eficiência. Reforçando a ideia, essa figura então mostra a característica do resfriamento intermediário sob o aspecto de uma outra figura. Então nós vemos aqui dois estágios de compressão, o primeiro pistão e o segundo pistão. Aqui nós vamos ter o filtro de aspiração de entrada de ar. O primeiro estágio onde o ar está sendo comprimido e na sequência esse ar já pré-comprimido, aquecido, vai passar pelo resfriador intermediário, o calor vai ser dissipado e vai então ser enviado para um segundo estágio. Observem que no segundo estágio o ar já chega com uma certa pressão, o que significa que o volume característico dele já foi diminuído. E essa é uma das razões pelas quais o segundo cilindro ele é menor do que o primeiro. Se houver um terceiro cilindro, seria menor do que o segundo, uma vez que o ar chegaria no terceiro estágio já a uma pressão ainda maior. Que seria o caso desse outro slide. Nós temos aqui um compressor com 3 estágios. Vamos acompanhar pela figura a evolução aqui do processo de compressão. Então nós teremos aqui uma representação didática de um filtro, entraria aqui no primeiro cilindro, haveria a sucção e a descarga desse ar comprimido, passaria por um resfriador intermediário para diminuir a temperatura, tem ainda uma válvula de segurança, né, para evitar que essa pressão aumente acima de determinados limites de ruptura no material. Chegaria no segundo estágio, o processo de compressão se repete, passa novamente por um resfriador e é encaminhado para um terceiro estágio. À medida em que a pressão vai aumentando, vai diminuindo o diâmetro dos cilindros ou dos pistões. E no terceiro estágio, então, o ar já na sua pressão final é enviado novamente a um resfriador intermediário final e depois ele é encaminhado para uso na instalação pneumática. Esse vídeo ele reforça a ideia anterior. Então, ele mostra o funcionamento de um compressor de pistão de 3 estágios, onde cada estágio é responsável pelo seu processo de compressão e entre os estágios são mostrados aqui os resfriadores intermediários, observando os detalhes mencionados nos slides anteriores, indicando que a redução do volume dos cilindros. Para nós finalizarmos, esse slide mostra uma comparação sucinta sobre as vantagens e desvantagens desse tipo de compressão. É um resumo. Então, as vantagens vamos observar que o compressor de pistão ele é caracterizado por ser um projeto bastante simples, o que auxilia nas questões aí de manutenção, troca de peças, encontrar peças também para esses compressores é algo bastante fácil. Baixo custo inicial, fácil de instalar, várias opções de tamanho e potência encontradas no mercado e podem fornecer altas pressões para condições severas de operação. De fato, um compressor de pistão alcança altíssimas pressões e normalmente é esse tipo de compressor que é utilizado quando se precisa trabalhar nesses casos especiais de pressões muito altas, a não ser que a vazão seja grande, uma vez que esse tipo de compressor funciona apenas com vazões pequenas e vazões médias. Nós temos as desvantagens, que ele vai ter um maior custo de manutenção, principalmente porque ele é composto por muitas partes móveis. Devido ao seu movimento alternativo, ele é sujeito a vibrações e, em função também dessa questão das vibrações, ele pode requerer
uma base rígida para sua instalação, senão ele vai vibrar mais ainda. E eles também são projetados apenas para trabalhos intermitentes, ou seja, eles não conseguem trabalhar o tempo todo, 24 horas por dia, porque dependendo da demanda da unidade de produção de ar comprimido, esse compressor pode ou não se adequar. Aqui estão as nossas referências, todas elas vinculadas a algum fabricante dessa área de ar comprimido. Obrigado por sua atenção. Nesse vídeo nós falamos sobre a produção de ar comprimido, compressores de pistão. Nossa próxima videoaula nós vamos tratar sobre o assunto compressores rotativos.